Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. E hoje nossa convidada especial, Sandra Bittencourt, novamente aqui, né, Sandra? Tudo que é bom a gente traz de volta para cá, né, pessoal? Então, ó, não esqueçam, entrem na rádio, no Facebook, no aplicativo da rádio. Nós estamos ao vivo nos dois canais de TV, na VarziaNet, Pixelnet, e depois vamos estar no YouTube, né? Não esqueçam de compartilhar, dar um clique, um curtir. A gente precisa tanto disso, Força Jovem precisa desse gancho aí para dar uma ribada, né, pessoal? Quero agradecer essa rádio maravilhosa que dá esse espaço pra gente, que a gente está conseguindo ter visibilidade, que a gente está conseguindo bastante parceria, que a gente está conseguindo muita coisa, né? Para os meus amigos, pro Brisa, pro Dircélio, pro Luiz, pro Cal, pro Vlad, que estão sempre aqui dando um apoio bacana para nós. Então, gente, é isso. Vamos convidar. Vamos começar com a nossa convidada. Sandra, seja muito bem-vinda. Prazer imenso. Imenso retornar à rádio, encontrar com vocês que já fazem parte do meu coração. Muito bom estar aqui. Muito obrigada mesmo. Que delícia, né, Brisa? A gente que agradece, Oportunidade de trocar, né? De trocar. E hoje nós vamos tratar um assunto, eu amei esse tema, Sandra, eu amei, que é família sempre. O equilíbrio entre o feminino e o masculino na formação do ser. Não tem jeito, é assim. Tem uma desafiadora, amiga. Eu acho que a gente, no século XXI, a gente já tem maturidade para olhar para isso, né? Se fosse no século XIX, comecinho dos 20, lá para trás, aí ia ser muito mais difícil. Mas se nós estamos agora nessa etapa de avanço, de tanta tecnologia, de tanto crescimento, nós precisamos olhar para o humano. E o humano se forma dentro da família. O humano não se forma na frente da telinha, não se forma na balada, não se forma dentro da família. E aí a gente precisa olhar. E a responsabilidade é nossa, né? Não adianta a gente fugir disso, né? É de pai, é de mãe. E olhar com leveza, olhar com carinho, olhar com respeito, mas quero reforçar essa palavra, principalmente com leveza. Aí é que é. Quando você fala em leveza, Sim. quando você levar com leveza, Sim. o que significa levar com leveza? Uma educação, um relacionamento, uma família? Como levar com leveza? Leveza, ela vem do conhecimento que você tem, e você vai estudar isso, né? Que você, por exemplo, você tem uma criança, quando nasce um filho, por exemplo. Só que o filho, ele é idealizado. Você tem um modelo de filho na cabeça, mas ele é uma criança. E essa criança, ela tem etapas de desenvolvimento. Ela é um ser da natureza. Então, se você conhece a criança, o desenvolvimento da criança, se você ouve a criança, se você enxerga a criança, você pode levar com mais leveza. Agora, se você tem uma ideia idealizada de filho, você tem um projeto de filho, aí você vai sacrificar aquela natureza, aquela criança, para poder modelar essa criança ao seu desejo. Nossa, isso é sério, aí, gente. meu amor. Entende? Aí se começam as frustrações, porque toda criança tem a sua personalidade. Personalidade, mas toda criança tem a sua natureza, entende? Vou te dar um exemplo prático, assim, né? Eu tenho 2 netinhos, né? Eu tenho uma netinha de 5 anos, ela desde o começo, você percebe a natureza dela, ela é uma criança do movimento. Né? O que é essa criança do movimento? É uma criança que corre, que sobe nas coisas, e tem uma qualidade do movimento. É muito interessante de observar. Aí você vai tolher, porque você tem medo que caia, você tem medo que isso, medo que aquilo, e ela traz uma coragem que é intrínseca da natureza dela. Então eu olho para ela, é claro que eu vou adequar o ambiente e assim por diante, mas primeiro eu vou respeitar a natureza dessa criança. Imagina, você não deixa ela correr, você não deixa ela fazer um esporte, você não deixa ela jogar esse movimento para fora, ela fica totalmente frustrada. Então, ela começa a achar que o jeito que ela é errado.
porque a criança, da natureza dela, ela vive a natureza dela e ela olha para o papai, para a mamãe, ela olha em volta. Aí ela encontra o quê? Cara fechada, senho fechado, não é? O movimento da criança interno é ver o papai e a mãe, os dois felizes, sorrindo, brincando. Isso é aprovação, não é? Não é um monte de objetos e coisas compradas, e sim o movimento da alegria dos pais. Então ela começa a achar que o que ela faz nunca tá bom. Não tá bom, tá errado. A natureza dela, ela tem um instinto. E claro que é legal que você possa modelar isso, não é? Então é uma criança que vai para atividade, vai para natação, vai para brincar mesmo, né? Vai para o parquinho e quer experimentar outras possibilidades de movimento. E o que você está? Você não está no celular, sabe? Você está o quê? Você está atento. Você está dizendo isso, vamos. E você tem um movimento de proteção ali, mas que tem um certo distanciamento para que ela possa experimentar o que é da natureza dela. Agora, não pode, cai, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Fica quieta, senta aqui. A criança só está sendo criança. E tolher isso gera... Sabe, é uma coisa exagerada, de verdade. Porque você, no fundo, você não vê. É engraçado, porque a gente olha, mas não vê. E a criança sente isso, né? A criança, ela absorve o ambiente, ela é uma esponja. Por isso que a gente fala assim, a criança não tem problema. A criança, ela é o retrato da dinâmica da família. Nossa, isso é forte demais. Ué, mas nossa, é a verdade? Isso é forte. Ai, gente, isso é forte. Isso me dá um medo. Isso me dá um medo. Não, mas olha, é só a gente ter capacidade de ter coragem de dizer, tá, nosso filho está apresentando isso. O que isso tem a ver com nós dois? Normalmente, na maioria das vezes, se fala assim, ele, o problema é ele, né? Então, dá um diagnóstico para que a gente fale, tá vendo? Esse menino tem tal coisa. Essa é uma criança laudada. Olha como é que a gente tá. A criança é o paciente identificado do grupo. Senhorita Bittencourt, estão te mandando um beijo aqui, ó. A Sandra, do Anchieta. Uau, que delícia. Ela tá dizendo aqui, Sandra é top. Dê um beijo nela por mim. Olha, muito obrigada, imagina. Top é a vida. Nossa, laudada, criança laudada. Não, hoje em dia, né? Ai, eu não Então, Cris, aguento. tem laudo? Ok, às vezes é efetivamente necessário. Sim. Mas, cara, a porcentagem é muito pequena, de verdade. Não, e sabe o que me assusta? Os pais já estão chegando na escolinha, criança que não fez nenhum ano, e falando, não, mas ele não tá nos padrões, porque eu observo outra criança quando ele tá junto. Ai, mas ele não rola. Ai, mas ele não faz isso. Eu falo, gente, mas é o tempo dele e o tempo dessa criança. E é o que você falou. A sua neta, ela é movimento. E o neto também é movimento? O neto é música. É música. Minha primeira formação é educação física, né? Nossa, nasceu o primeiro neto, lá fui eu com a bola, né? Ele olhou assim, com desdém. Uau, né? Como assim uma criança que vê a bola rolar e não vai atrás? Sim. Não é? Daí a gente foi observar qual é a natureza que ele trazia. E música. Nossa, um monte de tudo quanto é instrumento que você possa imaginar. Então, é uma criança doce, muito diferente da netinha, né? É uma criança doce, é um menino, mas é um menino doce, meigo e sensível. Enlouqueceu com a música do Parque do Dinossauro lá, né? E aquilo ficou. Música. Então, qual é a natureza? Quando eu idealizo alguém, ou pode ser filho, marido, namorado, né? Eu idealizo, eu perco de verdade de lidar com o que tem de real. E às vezes aquela pessoa é
tão maravilhosa, é tão... Muito melhor do que você imaginava. Então, mas aquela pessoa, ela traz tanta coisa boa, só que eu tô no modelo. Se eu tô no modelo, eu não me relaciono. E aí, claro que eu vou me perder no caminho. Não, Isso serve para filhos, para maridos, o que quer que seja. relacionamento. Esposas, é idealizado, não é? Então, eu não vivo na realidade. Se eu não vivo no real, eu não vejo você. Ó, quer ver um exemplo? Eu tive uma cliente há muito tempo atrás, que ela passou por mim, foi muito legal o trabalho, e daí ela foi para a vida dela, e um tempo, anos depois, ela voltou. Por quê? Porque ela começou a perceber nas fotos com o namorado, que daí ela tinha um namorado, que ela tinha parado de sorrir. E ela começou a falar, o que aconteceu comigo? E ela não tinha se dado conta. Né? Então, chega aquela menina maravilhosa, alegre, solta, na PUC, né, na faculdade, e aquele rapaz belíssimo que eu conheci no mercado, no supermercado uma vez, nos encontramos, né, hoje, cidades pequenas, né? E aí, o que aconteceu? Fechou o primeiro botão da blusa, fechou o segundo botão da blusa, né? E aí, aqueles 2 botões já não eram suficientes, então já fechou o próximo, a saia já foi mais para baixo e assim por diante. Quer dizer, você, do seu jeito, do jeito que você é, não serve para mim. Eu vou modelar você aquilo que me interessa. Mas de quem ele está falando? Não é dela. Porque o que o encantou é a espontaneidade, a natureza dela, a alegria dela. Então, eu quero, mas agora eu fecho. E aí você, por questões, né, do feminino, da tal da carência, da tal, meu namorado, eu quero que ele... Você vai abrindo mão. Você vai abrindo mão. Até que você deixa de ser quem você é. Quando você deixa de ser quem você é... Infeliz. Acabou, feliz. E aí ela viu isso, ela falou, Sandra, eu não... Eu olhei para a fotografia e eu comecei a perceber que foto depois de foto, eu não tinha mais um sorriso. Não se reconhecia E mais. eu não me reconhecia mais. Então, isso eu fiquei com muito medo e aí eu quero olhar para isso. Aí a gente começou o processo novamente, né? E a pessoa consegue ficar com num relacionamento desse? E muitas vezes, ficar para quê? Não, porque às vezes até a pessoa pode reconhecer, porque ele não podia mudar também. De repente, se ele procura uma terapia, se ele muda, se ele entende. De repente, se ele procura uma terapia, se é o que ele quer, o relacionamento. Porque estar num relacionamento e formar uma família, é uma decisão. Aí eu vou olhar para mim e vou ver no que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Porque ninguém muda. Adriana, ninguém muda. Não. Quer que eu repita? Ninguém muda. A gente esconde a parte. Sim, sim. Tá bom? E depois a parte volta. Aí você vai colocando Ninguém aos muda. pouquinhos, né? Ninguém muda. O que nós fazemos? Porque nós temos a natureza. Nós o quê? Nós evoluímos dentro daquele jeitão de ser que você tem. Tá bom? Então, nós evoluímos, não deixamos de ser quem nós somos. Entende? Então, eu preciso escolher evoluir, eu preciso escolher viver bem. É um aprendizado. E ninguém é 100%, né? Se você não é 100%, como você vai querer que o outro seja 100%? Não, Como? então, mas seja boa o suficiente para você. Que aí você... Daí você soma no ambiente. Agora, em vez de eu me ocupar na minha evolução, no meu crescimento, na minha percepção sobre mim e sobre a vida, eu fico gastando todo o meu esforço e a energia e o foco para mudar o outro. Nossa. E isso não é amor. Amar de verdade é, sim, do seu jeito, é bom para mim. E aí a gente começa a escalar, entendeu? Na evolução, no crescimento. Agora, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito. Você tem que mudar. Você tem que mudar, você isso, você aquilo. E para mim, eu não olho. Eu preciso olhar para mim.
tem mais uma coisa, um detalhe, assim, olha, normalmente nós vamos buscar fora o que nós não nos damos dentro. Então, eu não me dou, eu não me cuido, eu não me respeito, eu não tomei a vida que chegou através dos meus pais de forma plena, eu não tomo dentro de mim, eu vou buscar onde? Em você. Agora você é responsável. Você que tem que me fazer feliz. Ai, Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. Ué, o que eu tenho com isso? Entende? Vem me fazer feliz, quer dizer, eu não tenho responsabilidade com a qualidade de vida. Eu não tenho responsabilidade em cuidar de mim. Eu não tenho responsabilidade por mim. Mas você tem que ter. Eu sou adulto. E é tão difícil isso, porque aí você vê... Não, e aí você vê... Hoje você vê os adolescentes tentando se encaixar na vida do outro. Isso me preocupa demais. Mas é que a adolescência, ela é uma fase do desenvolvimento onde lá fora o social é fundamental. Nessa fase, o que a família fez de base, fez. Tá? Agora o adolescente vai para fora. Só que ele vai para fora e vai se contrapor à base. Para quê? Para ver se a base é sólida, é firme. Mas isso faz parte. Quanto tempo dura isso, Sandra? Ui, não sei, tem gente que tem 70 anos e está na adolescência. Do ponto de vista neurológico, fisiológico... Misericórdia, gente! Não, do ponto de vista fisiológico, tá? Neurofisiológico. A gente sabe hoje, pela ciência e pela tecnologia, né, toda a questão das imagens e tudo, para você ter um cérebro maduro, é por volta dos 25 anos, tá bom? Então, muitas vezes você exige determinados comportamentos e posturas que ele não tem nem córtex para isso. O lobo pré-frontal não está nem para fazer análises e tal, não está nem desenvolvido para isso. Então, ele não mede consequência. O adolescente não mede consequência porque o cérebro deles não está maduro. A questão é a gente saber disso e poder ter o recorte. Então, como que funciona aqui nessa casa? Entende? Quais são as regras nessa casa? Tá certo? Aí é que é. Onde a gente está se perdendo, tá bom? Porque nós estamos numa fase da vida onde as crianças estão sendo postas no centro da família. Sim. Entende? As crianças ditam as regras. Porque a gente está vivendo uma inversão. As crianças estão no centro. Então, a gente está vivendo esse movimento. E esse é um movimento mundial das famílias pequenas, tá certo? Muitas famílias com filho único, tá certo? E aí é a síndrome do imperador. Então, eles decidem coisas que não está na maturidade deles. A gente está vivendo uma geração, e a geração é a nossa geração, não é? Que a gente viveu perdido. A gente está perdido. Aí a gente está colocando, do ponto de vista da sociedade, o foco em ter, não em ser, em ter. Mas, ao mesmo tempo, a gente está buscando sentido interno. Entende? Então, tem muitas famílias que estão fazendo o caminho de volta. Muitas mulheres que estão fazendo o caminho de volta. O que é esse caminho de volta? Não é? Por exemplo, eu tenho filhas de 45, 44, 40 anos. Não é? Então, elas foram criadas para uma carreira. Tá certo? Não é verdade? E aí, o vestibular, e a carreira, e o trabalho, e assim por diante. O que a gente tem observado é que muitas mulheres estão esgotadas. Sim. E as crianças totalmente nas escolinhas. Sim. E as escolas reclamando profundamente, porque a formação, a base, ela se dá dentro da família. Não é? E as crianças estão sem referência
de coisas básicas, como por favor, obrigado, com licença, desculpa, agora, sabe? Oferece um pedaço, troca, compartilha. Tudo isso é em casa que se faz. Mas quem que está em casa? Então a gente vê as mulheres trabalhando 10, 12 horas por dia, como se, porque também na nossa cultura, na nossa sociedade, todo o trabalho doméstico e o trabalho feminino e o cuidar foi completamente desqualificado. Sim, sim. Entende? E sempre só na mulher, né? Só a mulher tinha essa obrigação e não tinha valor nenhum, nunca. Então, isso é um grande equívoco, um absurdo, isso, muito grande, entende? Mas também a gente precisa olhar que nós mulheres somos extremamente competitivas e somos nós mulheres que criamos os homens. E nós criamos gerações de homens não comprometidos com este compartilhar, esse estar junto, entende? De verdade, de comunhão. Somos nós mulheres que criamos os homens. E a gente precisa olhar para isso. E nós mulheres competimos com as outras mulheres. Nossa, isso é triste também. Então, mas que os homens não são assim. Não, eles são leais. Homens não são leais. Homem é leal. Mulher não. Então, mas nós estamos no século XXI, nós estamos num questionamento, estamos na evolução da sociedade. A gente vai trabalhando para isso. Nós também somos mães, nós também somos irmãs, nós também somos colegas, companheiras. A gente também precisa olhar para isso. Quando que nós observamos alguém falando mal de outra mulher e a gente se cala? Começa a se calar. Entende? Começa a não julgar lá fora. É só você olhar no Instagram os comentários. Às vezes, os comentários terríveis vêm de outras mulheres. Sim, sim. Entende? Então, nós estamos parando para olhar e nos solidarizarmos entre nós, entre o feminino. Porque a paz começa no coração das mulheres. Essa frase é uma frase sistêmica. A paz começa no coração das mulheres. Então, uma mulher pacificadora, né, ela é o centro da família. A criança não é o centro da família. O centro da família é a mulher, é o feminino. Não, e a gente percebe que até o que vai comer. Até o que vai comer. Você convida um casal para ir almoçar em casa, você tem que perguntar para a criança o menu. Você vai fazer. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa que está errada. Não, será que eu que criei muito errado? Né? É complicado isso, você chegar... Hoje essa educação positiva, a gente não sabe onde vai dar, então, Sandra. A educação positiva, bem orientada, é uma educação que acolhe. Eu entendo assim. Não permissiva, né? Então, é diferente. Da permissiva. Então, como a gente estuda, nós brasileiros, de uma forma geral, a gente lê por cima. Sim. Só o título. E daí a gente sai julgando, tá certo? É diferente uma educação positiva e então você vai estudar os princípios disso e assim por diante, e aí você vai aplicar de forma a acolher o sentimento da criança. É muito diferente de uma educação permissiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? E nós somos craques de fazer isso. A gente ouve uma palavra e sai, sabe, repetindo. E quanto mais você é permissivo, mais você está anulando a possibilidade do seu filho, da sua filha, de construir uma vida saudável. É preciso direcionamento. Uma criança precisa de direcionamento. Mas para direcionar a criança, você tem que estar presente. Você está trabalhando 10, 12 horas por dia. Mas sabe o que eu acho, Sandra? Dá para você trabalhar e você ser presente. Porque a criança, ela está na escola. Eu falo isso para algumas mães. Pô, a criança está na escola. Você chegou, você tem lá 4 horas com o teu filho. Se essas 4 horas
foram realmente de conversa, de orientação, de a gente saber, de conversar, de orientar, de jantar junto, de bater um papo, puxa vida. Agora, se essas 4 horas forem a criança na frente da televisão, ou dentro do quarto, jogando videogame, aí realmente não tem como. Então, mas também nessa idade, que quando dos seus exemplos, a criança já está um pouco grandinha. Sim. Então, a criança, de verdade, ela é um filhote. E às vezes ele tem 3 meses, ele já está na escolinha. Sim, não. Isso Entende? já é. Então, está muito difícil mesmo. E nós estamos avançando por um movimento onde fica muito difícil se estabelecer vínculos. E os vínculos fortalecem o emocional, equilibra o emocional. Entende? As pessoas no grupo precisam se sentir vistas, precisam se sentir amadas. A criança, ela precisa do contato, da pele, do cheiro, do tom de voz. Ela precisa. Entende? Mas também você vai falar, os pais também precisam trabalhar. Sim, os pais precisam trabalhar. Mas nós temos que avaliar de verdade qual é o momento que a gente pode de verdade ter filhos. E o quanto eu estou me preparando para isso. Porque eu preciso me preparar. E preparar não é fazer quartinho. Não é decorar o quartinho, não é colar as coisas bonitas lá e o que está na moda. Comprar na Shopee, assim por diante, o que está na moda. A gente que é da psicologia, nós estamos falando daquilo que tem valor, não de que tem preço. Isso é muito profundo. Nossa, gente, tem valor, não preço. Entende? E também não é para ninguém se matar por causa disso. Nossa, eu estou fazendo errado. Não, mas o que são de verdade as prioridades? Entende? Porque será que a gente precisa de tanto o que a gente tem buscado? Tanto, tanto, tanto. Precisa de tanta coisa assim? O que será que falta dentro da gente que a gente precisa preencher com isso, né? Com dinheiro, com carreira, com tudo, só. Então, só que quando o que a gente tem visto são as pessoas adoecendo. Então, as pessoas vêm ao consultório com burnout, com síndrome do pânico, por excesso de trabalho. Entende? Então, nós precisamos repensar a qualidade de vida e ampliar o contato com a natureza. De verdade, que a natureza ela é curativa. Entende? E retomar isso. É muito importante, é muito sério. E é tão bonito quando a gente vê o pai e a mãe, né, dessas crianças, mas também quando a gente vê que eles também têm vida de casal. Só dá para ter família de verdade, quando existe o casal. E os filhos curtem esse momento, eles acham lindo isso. Pois é, eles estão aprendendo. Eles acham lindo isso, Não é? muito lindo. A vida de casal. Então, que a gente o assunto é tão amplo, mas a gente pode parar para pensar qual é a qualidade de vida de casal que a gente tem levado. Entende? Porque na medida que a criança... Só filho. Na medida que a criança nasce, então você se torna pai de e mãe de. E a gente para de, muitas vezes, se relacionar. Entende? E uma das coisas também complicadas é que o casamento, olha que difícil que é isso, tá? O casamento vem antes da maternidade. Então, tudo tem uma ordem, uma hierarquia. É claro que quando a criança nasce, ela tem prioridade, porém a precedência é do casamento. E o papel do homem, que é muito importante, é oferecer condições para que a mãe possa maternar. Ele é muito importante, entende? Mas se ele não está maduro, ele se rivaliza com a criança. E daí ele se sente excluído, ele se sente mal,
ele não é mais o foco. Ele não é mais o foco dela, tá, porque ela está ocupada, ela está com dores, entendeu? Ela está de resguardo e tal. E aí, se ele não é maduro, enquanto self, enquanto homem, enquanto ser, aquele casamento começa a se dissolver, já nesse período. Mas ele tem um papel tão importante que ele não se deu conta, que é oferecer essa possibilidade. E ela também poder se dar conta, não é? Que ela está nesse lugar de fêmea parida, com um filhote, não é? E aí ela tem este homem como parceria, para que possa, então, se sentir segura e maternar. Você fala, mas isso é o ideal? Ok, isso é da natureza. Né? Porque a gente saiu tanto da natureza que a gente não se enxerga como fêmea parida e que tem um filhote. E que esse filhote de verdade vai nascer aos 3 anos de idade. Por que aos 3 anos de idade? Né? Porque é quando o cérebro amadurece. Então ele sai antes, porque senão ele não passaria no canal vaginal. Mas ele precisa desse período. Ainda, né? Ainda. É difícil, não é fácil, é difícil. Minha mãe, engraçado, né? Você falando isso, a minha mãe sempre, Sandra, ela sempre falou pra gente, o dia que vocês casarem, a pessoa mais importante é o seu marido. E falava pro meu irmão, a sua esposa. Porque os filhos quem vão ficar são vocês dois. Sim. E é verdade isso, Sim. né? É verdade que você não sofre com a tal síndrome do ninho vazio. É difícil? Você vai falar, nossa, cadê, né? Aquela bagunça toda. Mas você tem o teu companheiro ali do lado. Né? Você começa a viver um outro momento, né? Que só os dois. Sim, mas sabe quando que isso fica bom de verdade? Eu tenho esse companheiro e olho para ele como um companheiro de verdade. Quando eu venho da minha família, quando eu venho mais elaborada. Senão, isso é um pulo do gato, tá? Senão eu vou querer que ele me dê e que ele me proporcione aquilo que eu não tomei aqui dos meus pais, principalmente do meu pai. Nossa. Não, o meu pai... Deixa eu botar o pai aqui, porque o pai é do lado direito. O meu pai, o pai da criança, o pai da menina, é o primeiro amor dessa menina. Entende? Ele é o primeiro amor. Ela está aprendendo o que é um homem, como um homem se porta na família, como um homem se dirige a uma mulher, está observando o pai dela. Mas se ela cresce totalmente apartada disso, no sentido de crítica, julgamento, e muitas vezes nós olhamos o nosso pai através do olhar de nossa mãe. Compreende isso? Não é? Nossa mãe nos conta do nosso pai. Se o olhar da nossa mãe para o nosso pai é um olhar crítico e julgador, eu não tenho autorização para me aproximar desse pai. Então, eu não tomo a vida plenamente e eu vou carente lá para fora. E aí eu vou querer que nos meus relacionamentos, tá certo? Eu vai ter que suprir aquilo que eu não trouxe. Nossa. Ué. Que balaio de gato aí, né? Então, mas só que é assim que funciona. É assim que é. Quando eu passo... Que balaio de gato, gente. Mas quando eu passo a olhar para isso de uma forma mais centrada, mais serena, mais calma, eu não vou cobrar do outro aquilo que eu não tomei aqui. E a culpa não é do outro também. Então, Não tem nada a ver, o outro não tem nada a ver. Pois é. Por isso, eu olho de onde eu venho, eu tomo da onde eu venho, o que me serve, o que eu consigo olhar, entender e me nutrir, e aí eu vou fazer um novo encontro. Entende? Por isso que a gente fala que os dois
eles têm a mesma ideia de igualdade. Porque os dois, o casal, a mulher e o homem, eles chegam juntos ao sistema que a gente fala, que a gente falou na primeira vez que eu vim aqui, no primeiro, não sei chamar de episódio, não sei, né? Os dois, eles chegam juntos. Se eles chegam juntos, não existe mais, porque nós estamos falando da lei de hierarquia. Eles chegam juntos e eles têm um objetivo. O que é o objetivo? É formar um relacionamento, ou seja, formar uma família, pode ser. Então, não tem ninguém que é mais, ninguém que é menos, tá certo? E nesse movimento, a gente senta e vê o que é que vale para o grupo. O que é que vale agora. Então, a gente consegue consertar isso, né? Sempre, Viu, sempre. gente? Tem salvação. Sempre, sempre. Desde que eu atente para as leis da vida. As ordens do amor, como a gente fala. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre as trocas. Entende? Desde que eu observe as leis da vida. E aí eu vou fluir na vida a favor do equilíbrio, a favor da harmonia. Eu não fico na perdição do eu acho que, entende? Porque não sei quem falou, não sei quem disse. Não, eu vou conhecer a vida e vou experimentar. Eu vou vivenciar. Então, essas leis, sobre as leis do amor, que nem eu disse, pertencimento. Quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Então, você chega no casamento, não, só me interessa você. Os seus não tem nada a ver, eu nem quero eles aqui. Você está excluindo. E é a história dele, é a história Tá dela, excluindo. não tem como Se não fosse ele e ela, você nem existiria. Você está entendendo? Então, quem pertence, pertence. Que ilusão achar que você casa com uma pessoa e você casa só com ela. Você casa com o sistema. Entende? Então, a gente precisa de maturidade. Às vezes você tem que pontuar o sistema. Às vezes você pontua o o que é que vai valer aqui? Exatamente. Certo? Então, veja, o pertencimento, quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Porque quando você exclui, você começa a criar sintoma. Padrão de sintoma. Problema. Hierarquia, ordem de chegada. Ordem de chegada na vida, ordem de chegada no sistema. Se os dois chegam juntos, então não tem mais eu mais, você menos. Somos iguais, é o equilíbrio. Sim, somos iguais, temos funções diferentes, mas somos seres humanos que vamos formar uma família. É por isso o feminino e o masculino. Por isso o feminino e o masculino. O feminino e o masculino, eles são princípios de vida. Sandra, e me fala uma coisa, e nos relacionamentos homoafetivos? Como funciona isso? Isso é os princípios feminino e o princípio masculino, eu também carrego. Você também carrega. São princípios de vida. E quanto mais a gente tem isso claro, a gente pode vivenciar o que é o feminino, que é o acolhimento, que é a tolerância, que é a pacificação. Não certo? precisa ser feminina, né? Não, Nem então, feminino. o feminino é um princípio de vida. Ele se molda ao jarro, como diz o Bert, né? O jarro seria a garrafa, seria o masculino. E o masculino, ele é diretivo, ele é objetivo, ele é concreto. Então, são princípios. No homem, o Jung chama de ânimos e ânima, o feminino, tá certo? Então, no homem, a proporcionalidade é mais no masculino. Na mulher, mantém-se, e a proporcionalidade é mais a ânima no feminino. Nos casais homoafetivos, vocês podem observar que alguém da dupla assume mais esse lugar do feminino. O lugar do acolhimento, o lugar do aconchego, o lugar da tolerância. Se modela mais isso. Os dois,
ele se mostra. Mesmo nos casais homoafetivos. Tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Isso é da vida. Entende? É da vida. Às vezes até no casal hétero, a própria, por exemplo, muitas coisas que você falou assim, aí, eu me vejo muito mais às vezes no masculino do que no feminino. Então, daí que você precisa olhar. Entendeu? Porque às vezes você fala assim, poxa, às vezes essa forma de olhar sou mais eu. Sim. Independe. Sim, né? mas você... Depende do sexo. Então, mas quando a gente olha para você e vê quanto você é ativa e diretiva e assim por diante, você traz um masculino forte, tá bom? Mas o que é importante é que você não se torne máscula. Sim. Entende? Sabe? As mulheres que vivem batendo na mesa, você sabe. Sim. Não é? Porque daí a gente vai se perdendo. Entende? Então, é preciso ser forte, mas pode ser forte de forma feminina. O feminino, ele tem a força da suavidade. Entende? Ele não tem a força muscular, tá certo? Porque os homens têm força muscular. A mulher tem a força da alma. Então, a força da suavidade, eu sempre digo isso. Muitas vezes, uma brisa que sopra constantemente, ela muda uma duna de lugar. Sim. Tá certo? Sim. Então, grãozinho de mostardinha, né? A sabedoria desse feminino. A força da suavidade. É como a gente, meio que, toda uma geração que a gente vem se perdendo ao longo do tempo, a gente foi para a força física, entende? Bruta. Bater o tapa na mesa e quem que grita mais, quem sabe, quem chora, quem é mais forte chora menos e assim por diante. E não é assim, não é isso, certo? Mas também não é submissão, entende? Todos nós devemos nos submeter às leis da vida, não às pessoas. Nossa, forte isso, hein? Não há crescimento Forte. sem submissão. Mas submissão a quê? Às leis da vida. Então a gente estuda as leis da vida. E muitas vezes, e a gente ouve muito discurso por aí, inclusive, vira sermão de casamento, que a mulher tem que se submeter ao homem. Mas qual é a postura desse homem? Eu não sei se de verdade ele está submisso às leis da vida. Então se submeta a um homem, ao marido e assim por diante, porque essa é a ordem. Ordem de quem? A ordem da força física, muitas vezes. Porque o que a gente vê é um desequilíbrio muito grande. Sabe? Muito grande. E isso tem custado à nossa sociedade, à nossa cultura, índices de feminicídio altíssimos no mundo. Altíssimos. Ai, nossa, que assunto polêmico. Nossa, que difícil. Nossa, um monte de reclamações sobre isso. Mas nós temos números, dados. Entende? Então, nós temos que nos submeter, sim, a quê? Às leis da vida. A vida é soberana. E eu sempre falo assim, sabe? Nós brigamos com o vento e xingamos o mar. E nos recusamos a aprender a navegar, a acertar as velas. Se você acertar a vela, se você aprender o funcionamento disso, você navega. Não, você quer gritar com o mar, xingar o vento, e você quer xingar o mar do amor, o mar da harmonia, o mar da família, o mar da saúde, porque o que acontece? A gente está comprometendo a saúde física. Porque a causa das questões da saúde física são causas profundas emocionais. Isso a ciência já tem mostrado. Sim. Entende? Então, é uma decisão formar uma família e cultivar um lar. Porque casa é fácil de fazer. Como que é? Nosso teto, como é que é o nome do programa?
Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, você vai lá, você financia, entende? Você dá um jeito, você se vira. Tá bom. Agora, um lar. Um lar. O lar é muito diferente. O lar é cultivo, é decisão verdadeira. E é fácil? Não, não é. Não é. Mas é possível. E eu tô vendo tanto. Hoje os jovens, você fala assim, então, quando... Não, eu não quero filho. Vou ter cachorro, vou ter gato, vou ter porquinho da Índia, mas eu não vou ter filho. Ninguém mais quer ter filho, Sandra. O cachorro obedece mais. Mas o cachorro recebe mais amor. Sabe por quê? A criança não obedece? Porque falta o bambu. Falta a varinha. Não, também não, Luiz. Não, uma varinha. Não. Viu? Uma varinha de vez em quando. Não. Então, esse é um assunto extremamente importante, não é? Que a gente ainda acredita que através da força e da violência a gente faz a educação. Mas no fundo, a gente bate mesmo de verdade porque a gente não sabe o que fazer com a nossa raiva. Então, mas assim, Então, mas antigamente, antigamente. a gente fala assim, não Sim. antigamente. Né, eu tenho 49, não tenho nenhum problema em falar a minha idade. Mas assim, fazia parte da educação, era um corretivo, não era... Hoje as pessoas vê como... todo mundo vê como violência e tal. Claro que a gente sabe que não resolve o problema, claro que não. A gente não estou falando... Acho que piora. Você mas cria outros. você ter como um corretivo, às vezes uma chineladinha, um negocinho, uma coisinha assim, às vezes é necessário. Não que você vai, claro, deixar marcado, não sei o quê, aí... porque hoje está todo mundo fazendo o que quer. Eu estou ouvindo aqui, né? A criançada faz o que quer. Então, porque eu bato, porque eu não sei o que fazer com a Não, mas minha não é própria bater, raiva. é um Escute, corretivo. Então, corretivo. Então, a criança, ela aprende e ela faz as coisas, ela precisa do modelo. Sim. Qual é o modelo que ela tem recebido? Então, eu vou pensar dessa forma, mas eu primeiro preciso pensar qual é o modelo que eu tenho passado para ela desde pequena. Se eu olho no olho do meu filho, converso com ele, olhando, mostrando para ele e dizendo para ele até onde ele pode ir, e eu me sustento, eu me mantenho ali, eu só bato mesmo porque eu não sei lidar com aquilo que me deixa raivoso. Eu não sei lidar com a minha própria emoção. E aí eu desconto, chamo, e aprendi a chamar de corretivo e sou partidário. Entende? Muitas vezes a criança não sabe nem por que apanhou. Isso que E o que a gente observa é que você ainda fala, uma chineladinha. Nunca, praticamente, para na chineladinha. Sim. Porque eu já atendi muita gente dizendo o seguinte, meu Deus, eu queria parar, eu não conseguia. Aí também tem o descontrole, né? Sim, tem claro. Descontrole E nós né? somos bem humanos, grande, né? não Bem é? grande, Sim. Porque Porque a raiva, eu vou né? A ira. bater, eu vou ter um impulso de bater do jeito que eu apanhei. Mas hoje a situação é bem diferente. A gente fala em todos os sentidos de como era a educação de antigamente, né? Hoje os pais perdem as crianças para a internet, para a rede social, para o amigo da esquina e tal. Não é porque talvez não tenha capacidade de dar educação em casa, mas é que está complicado. A concorrência é muito grande. Como é que eu vou educar o meu filho hoje se você faz tudo em casa, a hora que ele tem 14, 15, 16 anos, começa a ter uma cabeça um pouquinho mais... Aí quer fazer o que o amigo faz, o que o outro faz, né? Então, o que eu faço tudo em casa. Isso é o que a gente precisa também olhar. Eu faço tudo, eu dou tudo em casa. Nunca faltou nada. Muitas vezes falta a nossa presença. Né? Não frustra, a criança não frustra. Falta a nossa presença. Com qualidade, né? O tempo de qualidade, isso. Né? Porque de verdade, a gente é o modelo.
Total, né? Que nem agora as pessoas estão falando muito sobre essa série da adolescência na Netflix. Eu não consegui assistir Nossa, ainda. A gente vê o pai ali, sabe? É uma família que faz tudo que pode, tá certo? Uhum. Porém, não há espaço de encontro, de conversa, de diálogo. Tem Então, tudo, mas não tem nada. tem tudo. E hoje a mas gente não- vê uma coisa que ao meu ver, é muito errado, é o pai achar que ele tem que dar tudo pro filho que ele não teve, Sim. Aí se né? perde. Aí se perde. Tá errado, né? Ah, porque eu vou dar esse carro pro meu filho, porque quando eu tinha a idade dele eu não podia comprar. Então, mas Aí- é que você já foi muito lá na frente no carro. Ele já tá Não. adulto. Volta lá atrás. Não, pra chegar a dar o carro, ele já deu tudo lá atrás, Pois é. né? Aí nunca É. frustrou. É. Aí nunca teve um não. Aí Complicado. nunca passou por essa sensação. Olha, e tem mais uma coisa que é bem esquisito para nós, que é escondido dentro de nós, que é assim: eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive, porque eu vou ser melhor Que do meu que pai. meu pai foi para mim. Então, Aí, cara, você se tá perdeu. errado, né? Você Completamente. se perde. é. A vida vai mostrar para você que você teve o pai certo, É. para você desenvolver o que você tinha que desenvolver, mas muitas vezes nosso ego não aceita. Uhum. Não Nosso aceita. ego. Mas a gente está vendo hoje uma mudança em cima disso. As coisas estão mudando, né? Educação, família, as coisas estão. Os pais estão enxergando que as coisas estão. Bom, a gente tem que dar atenção, tem que ter o diálogo. Você acha que está melhorando Então, hoje, mas de uns tempos para cá? A gente está fazendo o oposto do oposto. E aí nós vamos trabalhar para chegar no centro. Muitas famílias já fazem, Uhum. tá? Então, o filho não era nada, nada, Uhum. nada. A gente comia no chão, separado das vezes da família. Eu lembro disso. A casa tinha assim, tinha a cozinha, a sala E o horário tinha, certo, né? O tinha horário certo. a sala tinha chave. O melhor era para os outros, para visita. Não sei, Era bem rígido. eu tenho 60 anos, né, Era bem 66 anos, mas era assim, sabe? Então, Mas funcionava, né? mas funcionava, né? só que a gente tinha Eu também acho uma, exagero. Tinha um trauma. uma dor. Tinha um uma trauma. dor. É. Também entende? acho Aí, puxado isso. É. e aí, para onde nós fomos? Nós fomos do ponto de vista da cultura, tá? Nós fomos pro outro extremo. Hoje, a criança é o centro da Ela família. escolhe. Ela escolhe quer. onde senta no restaurante, ela exatamente. escolhe O que a ela quer comida, comer. ela escolhe a gosto da pizza, entendeu? Ela escolhe. O canal que o assistiu, que vai o que tá. assistir. É. Então a gente se perdeu aí. Já tem que começar desde lá de Então, pequenininho, a né? criança, ela precisa se moldar ao grupo, e não o grupo se amolda a criança. Porque aí a gente está se perdendo, e depois a gente oferece para ela opções, e depois a gente quer dizer o que ela tem que fazer, e daí ela não aceita, Então, mas daí a gente enlouquece. Mas com essa digitalização, globalização, digitalização e os trabalhos, né? Que o pai e mãe tem o lance de trabalhar e tal, aquela coisa toda, e chega em casa cansado, quer descansar, quer ver uma internet, alguma coisa assim, e não vai ter. Fala assim, eu não deixo meu filho ficar na internet que eu consigo fazer as minhas coisas. Isso acho que é o mais. Mas não que é mais em casa, acontece. é no restaurante, é É, numa o que mais festa. acontece. Em qualquer lugar você vê. Aí em acaba qualquer lugar. perdendo, né? Aí a hora Então, que vê não tem mais o que fazer, O porque. que é triste é que a criança, ela sente como se fosse desinteresse, Desinteresse. tá entendendo? É. Ela se sente não E não socializa. Não, Não então. socializa. Por que a criança faz sintoma, por exemplo? Porque a criança apronta na escola, tá? Uhum. Porque quem que a escola vai chamar? Os pais. Os pais, tá certo? Criança, ela tem que aprender a comer. Aí ela não aprende a comer. Ela só... E aí ela aprende que se ela segurar a mãe dela ali, ela tem a mãe. Então, a criança tem dificuldade em comer, então fica a mãe ali. Aí ela vai fazer o quê? Só faz dever se a mãe estiver os perto. pais estiverem ali. Se não faz birra, se joga no chão. Então, mas ela está dizendo, eu estou com o tanque de afeto baixo, Uhum. entende? Tô aqui.
E é aí- complicado, né? É, meu complicado. amigo, E tem mas que ser a junção, né? O pai e a mãe tem que falar a mesma língua. a mesma língua Mesma e tem que ter disponibilidade, entende? Mas nós estamos querendo e fazendo sem, não é por mal, é por desinformação e por desespero muitas vezes. Mas o futuro é preocupante, né? Então, mas O futuro é olha preocupante, esse né? raciocínio, que é o quê? Nós estamos tentando compensar a nossa ausência com coisas. É. Nossa, Exatamente. isso é pesadíssimo. Completamente. E quanto mais coisas a gente oferecer, menor o tempo de satisfação. Então eu tenho que oferecer mais. Então, mas assim, compensando. hoje, por exemplo, a gente vê que o pai e mãe trabalham, a criança fica na escola, praticamente hoje o dia inteiro. Os pais chegam 6 ou 7, vai buscar o filho na escola e vai embora para casa. Tem que fazer uma jantinha. Quem tem a opção de ter uma empregada, alguma coisa, né? Um ajudante para fazer, chegar em casa, tá tudo pronto. Beleza. E como para fazer isso funcionar com esse pouco tempo, porque a criança tem que tomar banho, tem que dormir, porque daqui a pouco já tem que ir na escola de novo. A pessoa vai ter 2 horas por dia para poder conversar, explicar as coisas pro filho. E às vezes nem jantam né? juntos, né? Não Então, tem um jantar porque junto. um vai no sofá, outro não sei o que e E é tal. muito interessante isso que você está falando, veja, você fala assim, explicar coisas para o filho. A coisa que a gente mais precisa fazer com a criança é ouvir. Uhum. E muitas vezes nós estamos com a criança... Mas ficou pequeno, né, o tempo. Sim. Porque ficou na escola, trabalhou, tá cansado. Principalmente pra mulher, né? Que tem que também dar uma atenção pro marido, aquela coisa toda. Ou o homem chega em casa, geralmente senta no sofá, vai assistir. Geralmente, hoje eu não, sou um cara que eu lavo a louça, né? Tá, apesar do meu filho já vai fazer 18, meu filho tem 22, já tá. Mas mesmo assim você tem que conversar, bater um papo, saber como é que tá acontecendo. E a mulher fica sobrecarregada também, a gente vê isso, né? Sim. E tem que ter, se a mulher for, por exemplo, não tiver um marido, alguma coisa, tiver um filho mais velho, a atenção tem que fazer com que aconteça. É pesado. Tá? É pesado. Não é Por fácil. isso, a gente precisa ser solidário. Entende? Por isso que não dá para sair falando mal e assim por diante. Mas eu quero voltar a essa questão da escola que você falou. Então, é muito importante isso, que os pais ouçam também a escola. Porque a criança ela vai trazer os sintomas para a escola, porque ali na aprendizagem e no contato com as outras crianças, o que a gente observa é que quando a escola chama os pais, muitas vezes a escola, os pais se voltam contra a escola. Nossa, isso é Porque meu filho não é isso. Chega até a mudar a criança de escola, né? Achando que o problema é na escola. Sim. Porque eu não vejo a criança, eu vejo o meu filho. E eu vejo o meu filho num recorte muito pequeno. Você está entendendo? Tá complicado. Então, mas é um assunto para outro programa, viu, Adriana? Tô dando nós já um pitaco estamos no segundo, aqui. né, Sandra? Viu? Não, mas é muito interessante isso daí. Então, Muito interessante. que a gente possa se unir para isso, entende? Porque a criança, a escola e a família, isso tinha que andar junto. Andar junto. Entende? Conectado. E quando eu atendo em terapia alguns professores, cara, é triste demais. Mas tá difícil também para os professores, né? Sim, não, porque, tá terrível. Né, porque professor? É terrível. Minha esposa também é Os professora. professores estão adoecidos, eles estão adoecendo muito e desistindo da profissão. Porque ele não tem respaldo. Não. Ninguém está atrás e perseguindo ninguém. Profissão que forma. Né? Mas a criança precisa chegar na escola com formação mínima. Por favor, esperar a vez. Entende? Dividir, saber dividir. Então, mas e a escola, ela ajuda nisso, entende? A questão é estar junto com a escola e os pais. Se a criança sente, ninguém precisa falar, sente que os pais não valorizam a escola e não valorizam o professor, Aí acabou. aí acabou. Entende? Complicado, hein? Aí acabou. Gente, Complicado. mas 4 e 5 já, hein, Adriana? Nossa. Preciso ir embora. Ai, mas pera, mas ela precisa só dar uma dica pra nós. Pera, Veja, a gente precisa estar aberto ao diálogo, a conversar.
Porque senão a gente é monólogo. Sabe? E hoje as pessoas estão individualistas, né? Todo mundo individual, fala com o telefone, né? Fala com o celular, fala com tudo, mas As pessoas estão profundamente solitárias. solitárias, exatamente. Sabe? Ali junto. Depressivas, Junto sozinho. tá complicado, tá complicado. Então, complicado. mas o que de verdade você quer? Existem famílias que têm lugar até para quando chega, põe o celular. E não vai para a mesa do jantar e tal, e assim por diante, com o celular. É preciso isso. O que você está escolhendo? Viu? Virou um vício. Mas é um vício mesmo. Mas é um vício fora do comum. Viu? É inacreditável o negócio. E a pessoa ela não percebe isso, né? Não percebe. Não percebe. E normalmente a gente terceiriza, a gente diz que a culpa é do outro. Então o grande lance nosso é assim, o que eu, do meu lugar, posso trazer como contribuição para que tudo caminhe. Nós somos um time, a família é um time, entende? E nesse time você precisa fazer o trabalho que precisa jogar ser do feito. mesmo lado, né? Isso, né? Daí você tem lá o treinador, tem o capitão do time e assim por diante, não é? Senão o time não desenvolve o jogo. E não desenvolver o jogo, não adianta você xingar a torcida, só chutar toda hora a bola pro mato, né? Para ganhar tempo. Não adianta. De verdade, nós somos um time enquanto família. E a gente precisa jogar na mesma direção. Mas eu preciso querer e preciso decidir. Se eu não decido, eu quero, mas eu não faço a parte que me cabe. E às vezes eu nem sei a parte que me cabe. Mas é possível saber, se você quiser. Exatamente. É isso aí. Minha querida. Humildade de aprendiz, amiga. É isso que eu ia perguntar. A dica. Humildade de aprendiz. Só sei que nada sei. Ouviu o pessoal? Caçador de mim. Sabe a música do Milton Nascimento? Né? Eu me conheço, eu vou olhar para mim, eu vou me auto-observar e eu observo o ambiente, não para criticar e para julgar, mas para que eu possa ter melhor estratégia de ação naquele ambiente. Entende? E é legal quando a gente humildade para se conhecer. Humildade para se conhecer, porque a vida é um grande jogo. A minha filha que diz assim, ela fala, mãe, é do jogo. Eu adoro essa expressão dela, né? Eu falei para ela isso. Ela falou, mãe, mas você sempre disse, é da vida. E eu só botei a palavra jogo. Porque a vida é um jogo, mas é um jogo onde tem que entrar a lealdade e o espírito esportivo de verdade. Entende? Aí a gente vai para a família e quer dar na correntinha, no meio do joelho. Aí não dá. Não é possível. Aí acontece igual com o Neymar, não joga nunca. Entra no campo e cai, entra no campo e cai. E fica um ano fora. Tem jeito. Tem jeito. E a vida É presta. focar, né? É isso aí. A vida presta. Ai, meu Deus, se deixar que a gente vai ficar até, né, Luiz? Vai embora, né? Matar a saudade dos nossos tempos do Em Pauta, né? Do Em Pauta, Que né, legal, Luiz? pô, Que saudade. delícia. Vamos voltar, Ai, hein? gente, vamos voltar. Espero ter contribuído. Nossa Senhora, minha amiga. Nossa Senhora, você já percebeu que até o Luiz falou, né? Nós vamos ter episódio Então. 3. É isso aí. Nós vamos ter o 3º episódio. Bem Querida, muito obrigada. Que agradeço. Obrigada mesmo. Muito mesmo. Sabe, é sempre bom demais aprender com você, que você você transborda conhecimento e você transborda energia positiva, que a gente se anima em estar vivo e em poder aprender. Tudo Gratidão. é aprendido. Tudo. Gratidão. Inclusive viver bravinho e raivoso também é aprendido. Tudo é Muito aprendido. obrigada, minha querida, Um muito abraço. obrigada. Gente, obrigada pelo bate-papo, por vocês estarem aqui conosco, né? E se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui novamente. Beijinho no coração de todos. Até a próxima. Gente, é demais, né? Não, é um assunto que